Agora, a segunda parte do vídeo em relação a Mateus 2, ainda abordando o versículo 1. Aqui eu vou finalizar esse versículo para no próximo vídeo a gente já ir para o versículo 2. Bem, eu vou compartilhar tela com você e vamos fazer algumas observações aqui. Aqui, ainda no versículo 1, né, como temos já falado, né, aqui a versão em português, e tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, nesse caso da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aqui é o texto grego. Aqui nesse texto grego temos uma questão interessante para a gente abordar. Esse texto grego eu peguei da internet. E eu destaquei esses vocábulos. Vocábulos. Afu de egneten, que é o que está aqui, né? Afu de egneten. O vocábulo magoi apó anátolo, elton. Magoi apó anátolo, anátolo, elton. E legontes, né? Legontes. E qual é a questão aqui? Esse é o texto grego que eu peguei na internet, de Mateus 2:1. Este é o texto grego da Bíblia grega, no original. E o que é que muda? Não precisa você saber de grego para ver que está diferente. Por exemplo, aqui nós temos o vocábulo afu. Aqui no grego, olha como está. Está tu. Aí temos de, seguindo a sequência. De e Yesu, que aqui é o nome de Jesus, né? Jesus em grego, Yesu. Aqui não tem, aqui tem de genete, o verbo. Então, esse verbo, ao invés de estar depois do vocábulo Jesus, do nome de Jesus, está antes de Jesus. Está invertido. E temos aqui Ro Jesus. Aqui, o vocábulo Jesus também está diferente. Aqui tem um S, que é o sigma em grego. Aqui não tem. Então, é um texto diferente. No final termina com legontes aqui. Na Bíblia grega, termina com Hierosolima, que é Jerusalém. E aqui termina com legontes, que na verdade não tem esse verbo nessa construção aqui, na Bíblia grega. Aqui está legontes, aqui está parekenoto. Paregenoton. Aqui está legontes. Ou seja, o verbo tem, só que está conjugado em tempos diferentes. Aqui está paregenoto, aqui está legontes, e no final. Então, os vocábulos estão diferentes, em ordens diferentes, deixando assim uma confusão. E se for traduzir seguindo essas diferenças, vai mudar no sentido do texto. E com isso, você vai
fazer uma tremenda bagunça. Ou seja, o texto grego da internet não é confiável, desde que você confirme com a Bíblia grega, padronizada. É importante esse detalhe aqui. Mais embaixo, agora me dirigindo ao final desse versículo, aqui vai dizer o seguinte: Jesus, nesta casa de pão, que é Belém, chamou a si mesmo o pão da vida, né? Onde ele diz, né? Eu sou o pão da vida. Né? Ele se apresenta metaforicamente como o pão da vida, o verdadeiro maná do céu. Mateus pressupõe o conhecimento dos detalhes do nascimento de Jesus em Belém, que são dadas em Lucas 2, do 1 ao 7, e não são, né, consideradas necessárias, quer dizer, ou não são consideradas necessárias para o efeito José e Maria de Nazaré a Belém, porque Belém foi a cidade que era nativa para os familiares de ambos. O primeiro censo realizado pelo imperador Augusto, como evidenciado nos papiros, foi para as famílias Oikia Cat. É possível que José tivesse adiado a viagem por qualquer motivo até agora, desde o iminente nascimento da criança, nesse caso, Jesus, no tempo do rei Herodes, que em grego está Hemeras Heróido Basileusto. Esta é a única data que Mateus dá ao nascimento de Jesus. Lucas é um pouco mais preciso no seu evangelho, em Lucas 2, do 1 ao 3. O tempo do primeiro censo de Augusto e quando Quirino era governador da Síria, né? Aqui, sendo mais contextualizado por Lucas. Né? Mais será dito sobre a data de Lucas quando chegarmos ao seu evangelho. Aqui, né, o comentarista falando. Sabemos de Mateus que Jesus nasceu enquanto Herodes era rei, às vezes chamado de Herodes, e Herodes o Grande, né? Aqui tem, faltou separar que eu achei. Então, às vezes Herodes era chamado de Herodes, e às vezes Herodes o Grande. Joséfo deixa claro que Herodes morreu em 4 a.C., confirmado por Antônio e Otávio. Eu chamo de Herodes, grande king, em alguns caracteres de menor importância no Novo Testamento. Alguns personagens menores no Novo Testamento. Ele foi ótimo em pecado e crueldade, e tinha ganhado o favor do imperador. A história que aparece em Joséfo é uma tragédia. Mateus deixa claro, não muito tempo antes da morte de Herodes, Jesus nasceu. Nossa data tradicional de AD, é claro, é errado, como Mateus deixa claro. Parece claro que o nascimento de Jesus não pode ser colocado em uma data posterior à data de 5 a.C., dada por Lucas. Provavelmente exigir uma data de 6 ou 7 a.C., Magos do Oriente, aí em grego apó, magoi, anatomon. A etimologia da magia é muito incerta. Nesse caso, magi, né, que é magoi. Aqui está, lá está magoi, que está no
no plural, né? Aqui é magi, né? Que é mago no singular. É muito incerta. Ela pode vir da mesma raiz indo-europeia, megabites, ou magnus, embora alguns sejam de origem babilônica. Heródoto refere-se a uma tribo de magos e caldeus na Babilônia, Daniel 1:4. Daniel era o chefe de uma ordem desse tipo. Daniel 2:42 é a mesma palavra que o nosso mago e, por vez, denota o mesmo significado que no caso de Simão Magos, que é o Simão o Mágico, que está em Atos 8, do 9 ao 11, e temos também Elimas Bar Jesus, que está em Atos 13, do 6 ao 8. Mas, aqui em Mateus, a ideia parece bastante com os astrólogos na Babilônia. Foi o centro da astrologia, mas só sei que esses homens vieram do leste. Eles estavam fora da Arábia, Babilônia, Pérsia ou em outro lugar. A ideia de que eles eram reis surgiu de uma interpretação de Isaías 60, versículo 3, ou Revelação, Apocalipse 21, 24, capítulo 21, versículo 24. A ideia de ter três é porque a menção de três presentes, ouro, incenso e mirra. Mas isso não é prova de nada. Então, o que nós temos aqui? Jesus nasce em uma cidade, em uma região infame, infame que eu digo é sem fama, não reconhecida, uma região simples, aliás, muito simples, e vem um povo, alguns homens, algumas pessoas que não eram judias, pessoas de outras regiões, com culturas diferentes, vêm prestigiar Jesus, adorar Jesus, trazer presente para Jesus. Aquilo que era para o seu povo fazer, os de fora foi quem fez. Ou seja, os de casa desprezaram, ou os de casa deram para ele desprezo, e os de fora deram valor, valorizaram a Jesus. É por isso que Jesus usa aquela expressão: nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra ou casa. Ou seja, a honra vem sempre de fora e não dos de dentro da própria casa. É interessante isso. Esse modo de agir da humanidade, naquele contexto ali, estava se referindo ao povo judeu da época, mas é um comportamento corriqueiro, normal, comum nas pessoas. As pessoas não gostam
de valorizar, dar valor a quem é da sua própria casa. Se é da sua terra, se é da sua região, não tem valor, não tem tesão, não tem graça, não tem prazer. Tem que ser de fora. Interessante isso. E ali, né, os magos prestam reverência a Jesus. E um outro ponto também entra a questão da magia, da astrologia, crenças diferentes, costumes diferentes, rituais diferentes, estilo muito recusado ou não aceito pelo povo judeu. E foi exatamente esse tipo de pessoal que respeitou Jesus, reverenciou Jesus, como deveria ter feito o seu povo também. Interessante essa questão aí, né? É um ponto bem interessante aí nesse ponto introdutório de Mateus 2:1.